E nós estamos aqui, em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13, quando Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Quem ora assim está desejando que venha a realidade celestial para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento, para dentro da nossa vida. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui em casa, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Construindo o céu em casa, construindo o céu em casa. Construindo. Sabe por quê? Porque uma família bem-sucedida, uma família funcional, uma família que tem uma cultura que é nutridora, não é obra do acaso. Uma família, uma boa família, uma família saudável, uma família funcional, não é obra do acaso. Por isso que se constrói. Eu com frequência digo que casamento não vem pronto, se constrói. Família não vem pronta, se constrói. Marido não vem pronto, se constrói. Esposa não vem pronta, se constrói. Filho não vem pronto, se constrói. Pai não vem pronto. Mãe não vem pronta. Sogra vem pronta. Brincadeira, gente. Brincadeira, porque eu amo minha sogra, a minha esposa ama a sogra dela e meu genro ama a sogra que é a minha esposa, certo? Mas família não vem pronta, família se constrói. Por isso que é construindo o céu em casa. Qual que é a ideia? Como é que a gente constrói um ambiente que tenha uma atmosfera celestial? Quando você pensa em céu, você pensa em um lugar maravilhoso, aonde todos querem habitar, chegar. Jesus nos mostra o caminho para a gente trazer o céu para a terra. Jesus nos mostra o caminho para a gente trazer o céu para dentro de casa. Jesus nos mostra o caminho para a gente trazer a realidade do céu para dentro do nosso casamento. E a oração do Pai Nosso nos ajuda. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Salmo 93, verso 1 diz: reina o Senhor. Reina o Senhor. Reino tem a ver com rei. Rei tem a ver com trono. Trono tem a ver com governo. Vou repetir. Reino tem a ver com rei. Rei tem a ver com trono. Trono tem a ver com governo. Então, quando Jesus nos ensina a orar, venha a nós o teu reino, ele está nos ensinando a orar pedindo que venha o governo de Deus. Que venha o governo de Deus sobre o Brasil, que venha o governo de Deus sobre São Paulo, que venha o governo de Deus sobre Bragança Paulista, na sua cidade também, que venha o governo de Deus no nosso bairro, que venha o governo de Deus na nossa família, que venha o governo de Deus no nosso casamento, que venha o governo de Deus na nossa vida. Venha a nós o teu reino. Agora, preste atenção, todo reino tem a sua cultura, presta atenção. Bom, deixa eu só parar um pouquinho aqui para falar sobre quando o Senhor reina. No céu está o trono de Deus. No céu está a sala do trono, aonde o Senhor se assenta em um alto e sublime trono. Então, no céu reina o Senhor. E quando o Senhor reina na família, quando o Senhor reina no casamento, quando o Senhor reina na casa, aí também se estabelece o céu. Aí também se estabelece o céu. Preste atenção. O que é inferno?
O que é inferno? É a ausência da presença de Deus, certo? O que é inferno? É não estar na presença de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nem todos estão na sua presença quando se fala de comunhão, quando se fala de relacionamento. Nem todos estão na presença de Deus quando se fala de comunhão e relacionamento. Então, o que é inferno? É ausência de relacionamento, de intimidade com Deus. E o que é céu? Aonde Deus está e nós estamos em comunhão com Ele, aí há céu. Aí há uma atmosfera celestial. Agora, como eu sei se o Senhor está ou não reinando na minha casa, na sua casa? Como eu sei se o Senhor está reinando no meu coração? Se o Senhor está reinando no seu coração? Como eu sei se o Senhor está reinando na família? A família se torne, então, este lugar que tenha uma atmosfera celestial. Porque qual é o desejo daquele que ora, seja feita a tua vontade, aqui na minha casa como no céu? O desejo é a gente trazer o céu para dentro da nossa casa, trazer o céu para dentro do nosso casamento, trazer o céu para dentro do nosso relacionamento. Agora, eu trago a realidade celestial quando o Senhor reina. Quando eu oro e o Senhor reina. Agora, quando é que eu sei que o Senhor está reinando? Primeiro, quando nós nos submetemos à sua vontade. Então, quando eu me submeto a esta vontade soberana de Deus, o reino veio. E a Bíblia diz que o reino está dentro daqueles que abraçaram a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. O reino está dentro de nós. Isso significa dizer que na nossa vida quem reina é o Senhor. Então, quando eu me submeto à vontade de Deus, significa que reina o Senhor. Quando eu me submeto à vontade de Deus, significa que o reino veio. Quando eu e a minha esposa, nós, casal, se submete à vontade do Senhor, aí o reino se estabeleceu. Quando a minha família, eu, Pedro, a Rose, a Elisama, o Douglas, a Valéria, o Felipe, a Letícia, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, significa que o reino se estabeleceu na nossa casa e a nossa casa vai gozar de uma atmosfera celestial. Quando você lê Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 34, Jesus dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus se alimentava, ele tinha prazer, era a sua realização, fazer o coração do Pai sorrir, fazer a vontade do Pai. É interessante que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no verso 3, Davi dizia assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só ora, dizendo: guia-me pelas veredas da justiça. Só ora assim. Aquela pessoa que o Senhor está entronizado na sua vida e ela está submetida à vontade soberana do Senhor. Segundo, quando é que o Senhor reina? Quando nós andamos conforme a sua palavra. Escute o que eu estou dizendo para você, marido. Escute o que eu estou dizendo para você, esposa. Escute o que eu estou dizendo para você, casal. Em uma casa onde reina o Senhor, porque esta casa quer sim trazer o céu para a terra, em uma casa onde reina o Senhor, a palavra do Senhor é o
ponto de partida. A palavra do Senhor é o ponto de vista. A palavra do Senhor é o ponto de chegada. Ou seja, tudo que esse casal faz, tudo que essa esposa faz, tudo que esse marido faz, tudo que essa família faz, tem que passar pelo crivo da palavra, pelo filtro da palavra. Eles não querem andar como uma ovelha desgarrada do seu pastor. Não. Eles se submeteram à vontade do Senhor e agora eles querem andar, viver, caminhar segundo a palavra do Senhor. Salmo de número 119, verso 115. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A minha vida é orientada pela palavra. A vida da minha esposa é orientada pela palavra. A vida do casal precisa ser orientada pela palavra. A vida da família precisa ser orientada pela palavra. Até porque a palavra é a vontade expressa de Deus. E a Bíblia diz assim, que aquele que faz a vontade de Deus através da obediência à palavra permanece para sempre. Tem estabilidade, tem uma vida enraizada em Deus. Em terceiro lugar, quando é que o Senhor reina? Quando tudo o que nós fazemos para louvor e glória do nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, Paulo falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, palavra do Senhor diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Há uma pergunta-chave que você deve sempre fazer. O que eu estou fazendo está glorificando ao Senhor? A maneira como eu, marido, estou tratando a minha esposa está glorificando ao Senhor? A maneira como você, esposa, está tratando o seu marido está glorificando ao Senhor? A maneira como eu, pai, estou tratando os meus filhos está glorificando ao Senhor? A maneira como eu estou lidando com o dinheiro está glorificando ao Senhor? Presta atenção. Quando é que o Senhor reina? Quando na minha casa, tudo que a gente faz, nós temos um objetivo: glorificar o nome daquele que reina nesta casa. Então, quando é que o Senhor reina? Venha a nós o teu reino. Quando é que o Senhor reina? Para que nós em casa experimentemos uma realidade celestial. Primeiro, quando submetemos à sua vontade. Segundo, quando andamos conforme a sua palavra. Terceiro, quando fazemos tudo para a glória do seu nome. Agora, como em todos os reinos, não é diferente no reino de Deus. O reino de Deus tem uma cultura, certo? Tem uma cultura. Inclusive, este é o propósito do meu ministério: implantar a cultura do reino de Deus nas famílias do Brasil e do mundo. Este é o propósito do meu ministério. Faz 30 anos que eu e minha esposa e a minha família trabalhamos objetivando isso, certo? Implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, certo? Trazer a realidade do céu para dentro das famílias. Agora, todo reino tem 7 elementos culturais. Todo reino tem 7 elementos culturais. Quais são os 7 elementos culturais de um reino? Idioma. Não é diferente. Todos os cidadãos do reino de Deus que nasceram de novo são conhecidos por uma linguagem. Então, por um idioma. Segundo, sistema econômico. O nosso sistema
econômico, nossa forma de pensar e administrar os nossos recursos são baseados nos valores do reino, que nós vamos ver daqui a pouco. Terceiro aspecto ou elemento cultural, a religião, certo? No reino de Deus, a nossa religião, ela é cristocêntrica. E a religião é um elemento da cultura do reino de Deus. Quarto, organização social. Quinto, costumes e tradições. No reino de Deus, nós também temos costumes, nós também temos tradições, governo, ou seja, no reino de Deus não há democracia. O reino de Deus não é democrático. O reino de Deus é teocrático. Eu acabei de dizer. Salmo 93:1. Reina o Senhor. No reino de Deus não há democracia. No reino de Deus há teocracia. Reina o Senhor. O Senhor se assenta em um alto e sublime trono, como diz Isaías capítulo 6. Ele governa, ele reina e ele governa para sempre. Ele é um rei que reinará para toda a eternidade. Agora, em último lugar, elementos culturais, artes, literatura, música e moda. Interessante. Artes, literatura, música e moda são outros elementos culturais dentro do reino, e no reino de Deus não é diferente. Nós temos artes, literatura, música e também temos moda dentro do reino de Deus. Agora preste atenção. Nós já vimos o governo de Deus, já vimos aspectos culturais, elementos culturais de um reino. Agora, dentro da cultura do reino, nós temos valores, certo? Nós temos valores. É interessante que quando você abre a Bíblia, e você abre a Bíblia em Mateus capítulo, de número 5, preste atenção em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Jesus começa falando sobre um código de valores. Ele começa falando de um sistema de valores do reino. Não foi por acaso que Gandhi disse algo interessante. Certa feita, Gandhi disse assim, Gandhi, o grande libertador e revolucionário da Índia, Gandhi disse assim, se todos os livros desaparecessem do planeta e só sobrasse o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. Porque tudo que o ser humano precisa saber para viver como Deus quer que se viva, está aqui no Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de São Mateus. Então, escute, por favor. Quando Jesus ensina o Sermão da Montanha, na verdade, ele está falando sobre os valores da cultura do reino de Deus. Ele está falando dos valores e princípios do reino de Deus. Quando ele diz, e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, e assim por diante. Jesus está falando sobre os valores do reino. E é interessante que Jesus disse assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Agora você precisa entender que o reino de Deus tem um sistema de valores, ok? O reino de Deus tem um sistema de valores. Quando a Bíblia fala sobre a nossa luta contra potestades e principados do mal,
A Bíblia está falando de guerra de valores. A Bíblia está falando de guerra entre reinos. O reino da luz contra o reino das trevas. O reino de Deus contra esse reino cujo príncipe deste sistema é Satanás. Então, existe uma guerra, existe uma luta, ou seja, o mundo espiritual vive conspirando contra o ser humano. Por quê? Porque o diabo quer governar o ser humano. O diabo quer governar os casais. O diabo quer governar as famílias. Por isso a gente deve orar com muita consciência todo dia. Venha, Senhor, o teu reino. Venha, Senhor, o teu reino. Venha o teu domínio. Porque se Deus está dominando, consequentemente, Satanás tem que ficar para o lado de fora. Agora escute, por favor. O reino de Deus tem valores, tem princípios. E quais são os valores e os princípios do reino? Antes, porém, nós precisamos entender o que são valores. E eu gosto dessa definição. Valores são prioridades internas que se expressam consistentemente em ações concretas. Valores são verdades e princípios das Escrituras que devem nortear a nossa vida. Agora, olha como é importante você conhecer quais são os valores do reino. E eu não vou falar sobre todos, mas eu vou abordar 5 valores. Agora, olha, preste atenção. Por que são importantes você estudar sobre os valores do reino, conhecer os valores do reino, entender os valores do reino? Porque todas as nossas decisões são governadas pelos nossos valores. Todas as nossas escolhas são governadas pelos nossos valores. O nosso comportamento é governado pelos nossos valores. Então, quando eu tenho dentro de mim, estabelecido os valores do reino e eu escolho, decido a partir desses valores, significa que o reino de Deus se estabeleceu dentro de mim, ok? Significa que o rei, o Senhor reina na minha vida. Os valores representam o próprio tecido da cultura e da sociedade do reino. Os valores estão no centro da nossa alma. Eles definem a sua e a minha, a nossa compreensão do certo e do errado, do bom e do ruim. Os valores determinam como você vê o mundo. Presta atenção, a guerra contra principados e potestades é uma guerra de valores do reino. É uma guerra de valores entre os reinos. Agora, quais são os 5 valores que eu quero abordar? São vários, são mais de 5, é claro, são muitos. Mas eu quero abordar 5 valores e eu gostaria que você escrevesse, eu gostaria que você marcasse. Valores do reino. Qual é o primeiro valor que eu quero aqui abordar e considerar? Jesus começa falando do sistema de valores do reino pela humildade. Mateus, capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. E quando você lê em Mateus, capítulo 11, verso 29, ele diz assim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo... vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus está dizendo, olhe para mim e veja como eu levo muito a sério esse valor do reino, que é a humildade. E eu sempre digo para as pessoas que me acompanham, sabe por que Jesus começa com o primeiro valor chamado humildade? Porque se o orgulho é a raiz que alimenta
todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. E aí Jesus diz assim: aprendam de mim e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Agora, por que é necessário começar por humildade, pela humildade? Olhe para cá, por favor, olha. Porque a gente precisa humildade para reconhecer. Lucas, tá? Aqui é Lucas, capítulo 15, verso 17 ao 18. Que passagem é essa? Aqui é a passagem do filho pródigo. Preste atenção que o filho pródigo, a Bíblia diz que de forma soberba, orgulhosa, cheio de autossuficiência, ele pede a parte da herança para o pai, e ele pega essa parte da herança e ele vai embora e gasta de forma indevida com balada, prostituta, drogas, e até que ele consome toda a herança, e aí então ele é destruído pela própria soberba, não é? Ele é abatido pela sua... A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Agora escute, quando ele está lá no fundo do poço, entre os porcos, o que era inadmissível para um judeu, entre os porcos, a Bíblia diz que ele cai em si e ele reconhece. Presta atenção, humildade para reconhecer. Ele reconhece a sua estupidez. Ele reconhece a sua ignorância. Ele reconhece a escolha errada que fez. Ele reconhece o quanto estúpido ele foi. Ele reconhece que errou na sua escolha e na sua decisão. E a Bíblia diz que ele cai em si e diz: levantar-me-ei e vou voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído e vou pedir perdão para aquele que eu flechei seu coração. Escute, só tem uma atitude como essa quem é humilde. Preste atenção. A humildade para reconhecer é o que está faltando em muitos maridos. A humildade para reconhecer é o que está faltando para muitas esposas. A humildade para reconhecer é o que está faltando para muitos pais, para muitos filhos. É terrível a gente conviver com uma pessoa que nunca reconhece o seu erro. É terrível que a gente conviver com uma pessoa que nunca reconhece que pisou na bola. Deixa eu contar uma experiência, e faz parte da minha humanidade e da humanidade da Rose. Tá? Quem olha para a gente, trabalhando com famílias e casais, pensa que a gente não erra, a gente não tem momento de estresse, pensa que a gente não tem momentos de tensão, pensa que a gente nunca passou por uma crise no relacionamento, quando na verdade nós somos seres humanos em processo de cura e libertação. Não tem nenhum ser humano que possa fazer uma autoafirmação: eu sou uma obra acabada, eu sou uma obra acabada. Não tem. Então escute, eu e a minha esposa, nós estávamos viajando para o sul do país e nós íamos ministrar para casais. No meio do caminho a gente teve uma conversa muito séria. Sabe aquela conversa complicada? Sabe aquela conversa assim que mexe com um, mexe com o outro? E a Rose estava sensível e eu também estava, por alguma razão, sensível. E aí eu falava A, ela entendia B. Eu falava C, ela entendia D. Aí ela falava D, eu entendia A. A gente não se entendia. Nós não temos hábito de xingar um ao outro. Nós não temos hábito de agredir fisicamente. Mas a gente subiu o tom um pouco da conversa. E eu me lembro, parece que o capeta resolveu aquele dia entrar no nosso carro. Parece que estava complicado. Falei: Rose, vamos fazer o seguinte. Me deixa no aeroporto e volta para casa. Porque a gente não está legal, a gente não está bem. Olha, me deixa no aeroporto e volta para casa.
Ela disse, não, eu vou com você, eu vou com você, certo? Eu vou com você. E eu disse, ok, beleza, então vamos embora, não é? Aí quando chegou no hotel, a gente conversou e eu pedi uma desculpa, um perdão. Sabe aquele perdão que você pede assim mais para pregar? E aí, beleza, conversamos ali, fui para a igreja, ela sentou bem na minha frente, gente. Aquele dia foi difícil pregar. Ela sentou assim com a Bíblia e com um bloquinho de anotação. Não foi fácil pregar naquele dia, gente. Não foi fácil, não foi fácil. Beleza? Aí preguei, ministrei e tal, orei pelo pessoal e tal. E voltamos para casa. Na segunda-feira, a Rose não é muito de falar como eu. Eu falo. A Rose não, ela não é de falar muito, mas ela escreve bem, gente. Ela escreve bem. Aí, vai vendo. Aí ela... tira um print para mim, tá? Tira um print. Ó, aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar na segunda-feira e ela mandou assim um jornal no WhatsApp para mim. Olha, ela escreveu. E ela escreve bem, gente. Quando eu li aquele texto, eu falei, meu Deus, eu tô mal, hein? Meu Deus, eu preciso melhorar muito, meu Deus. Aí eu escrevi para ela assim, ó. Me perdoa, errei e prometo que não vai acontecer mais. Amém. Beleza. Fui para casa, dormi segunda-feira. Na terça-feira eu acordo e ela também estava acordada e nós começamos uma conversa, não sei o que nós começamos a conversar, e ela disse assim para mim, você pensa que está tudo bem. Eu disse, mas não está? Eu pedi perdão e tal, não está tudo bem? Ela disse, eu escrevi para você um jornal, eu escrevi uma carta, eu escrevi assim, ó, um texto desse tamanho, e você me responde com duas frases? É simples assim? Eu falei, mas eu disse de coração. Ela falou, não está bem não. Aí eu disse assim, Rose, vamos fazer o seguinte, eu estou descansado, você também, eu não estou com pressa de sair para o trabalho, e eu gostaria que você dissesse para mim tudo que em mim te entristece. Tudo o que em mim te incomoda, te perturba. Irmãos, por que eu dei essa oportunidade para a irmã Rose? Ela começou a pontuar para mim. 1, 2, 3, 4, 5. Quando ela terminou de falar, e eu ouvi atenciosamente, marcando no meu coração e na minha mente tudo. Quando ela terminou de falar, eu pedi perdão e reconheci os meus erros. Disse para ela que aquilo realmente não aconteceria mais. Conversamos. Mas quando eu fui trabalhar, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tenho 56 anos. 56 anos. Nós estamos casados há 35 anos. E a minha esposa me mostrou algumas coisas que vocês acreditam que eu não tinha consciência. Vocês acreditam que algumas coisas daquelas que ela falou, eu realmente não me apercebia. Você aí, marido, você, esposa, há momentos que nós precisamos ter conversas difíceis com humildade para reconhecer as áreas escuras da nossa vida, os pontos cegos da nossa vida. Você é uma pessoa humilde o suficiente para ouvir com sensibilidade, procurando compreender e reconhecer. O filho pródigo, ele cai em si e ele reconhece. E aí começa a mudança da sua história, aí começa a mudança da sua vida, aí começa a restauração da sua vida, aí começa a restituição na sua vida. Isso é poderoso, mas é preciso ter humildade, porque a humildade é um valor do reino. E é interessante que quando Jesus fala felizes
são os humildes, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da humildade e não do orgulho, da soberba, da petulância, da arrogância. Uma irmã disse assim para mim: pastor, meu marido fez o SOS. Mas sabe o que ele disse para mim? Eu já sabia de tudo aquilo. Já sabia de tudo aquilo e eu vou continuar sendo como eu sou. Olhe para cá, por favor. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil e este que conhece é um estúpido. Preste atenção. Se eu conheço, mas o que eu conheço não me transforma, eu sou um estúpido, sou um ignorante. O orgulho, preste atenção, o orgulho, que é o contrário de humildade, é o maior inimigo da sua felicidade. Não dá para ser feliz sendo orgulhoso, não dá para ter bom casamento sendo orgulhosa, não dá para ter uma boa família experimentando o céu em casa sendo soberbo. Agora, em segundo lugar, por que é necessário você entender que a humildade é um valor do reino? Porque só os humildes aprendem, porque reconhecem que não sabem. Eu vou repetir. Só os humildes aprendem, porque reconhecem que não sabe tudo. O humilde reconhece que não sabe o que o outro sabe. O humilde reconhece que juntos nós sabemos mais. O humilde sabe que dá para aprender com o outro. Ninguém é autossuficiente. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu aprendo com você, você aprende comigo. Então escute, por favor. A humildade é um valor do reino. E os humildes reconhecem, por isso aprendem. E terceiro, é preciso humildade para servir. Porque só os humildes são capazes de servir. E Jesus demonstrou isso quando ele lava os pés dos discípulos. E quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, assumindo o papel do menor escravo da casa, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Não é maior o servo do que o seu senhor. E assim como eu fiz com vocês, façam uns com os outros, sirvam, porque eu, o Filho do Homem, não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. E aí antes ele disse assim: vocês querem ser grandes aos olhos de Deus? Seja o que mais serve, porque grandeza para o Senhor realmente é medida com o nosso serviço. Quanto mais pessoas eu sirvo, maior eu me torno grande aos olhos de Deus.